Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez nós estamos dando início ao nosso estudo de seminário de escatologia. Já estudamos sobre o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e agora nós vamos entrar no período conhecido como a grande tribulação. Mas antes disso, nós vamos fazer uma aula assim, falando sobre os estímulos, as bênçãos que recebe a pessoa que estuda o livro de Apocalipse. E eu tenho certeza que vai ser assim, um despertamento para a nossa vida espiritual, né? Vamos ler? Estímulos e bênçãos espirituais para quem estuda o Apocalipse. Sim, vamos. The Revelation of Jesus Christ. Então, eu gostei de colocar esse slide, está escrito em inglês, Revelation, de Jesus Cristo, porque a revelação, o livro de Apocalipse quer dizer Revelation, né? Revelation quer dizer Apocalipse. E a revelação é do Senhor Jesus, né? Então, nós vamos ver que foi escrito para a igreja. O ímpio, ele não tem o Espírito de Deus para entender, né, a revelação. Então, quem tem a revelação são os filhos de Deus. Então, nós precisamos conhecer o Apocalipse. Vamos passar? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem, ouvem, guardam, praticam. O tempo está próximo. Isso. Você pode ler para mim, Liege, enquanto você vai procurando o Apocalipse 1:3, a gente vai pensando nisso aqui. Então, bem-aventurado quer dizer muito feliz. É aquela pessoa que lê o Apocalipse. É aquela pessoa que lê, é a pessoa que ouve, né? Você está ouvindo. E é aquela pessoa que guarda, ou seja, que pratica. Bem-aventurada é a pessoa que lê. Imagina quantas pessoas não leem o Apocalipse, nunca abrem a sua Bíblia para ler o Apocalipse, porque você não foi entender nada. Ora, se você nasceu de novo e participar do estudo bíblico, né, você tem o Espírito Santo que vai te orientar. Então você é um bem-aventurado, existe uma bênção especial para quem estuda o Apocalipse. Então, vamos ler na Bíblia? 1:3, vamos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja bem, o tempo está o quê? Próximo. O tempo está próximo. Vamos passar? Introdução. Por que eu coloquei uma chave? Irmãos, quando a gente vai estudar escatologia, é uma doutrina, ou melhor, um estudo que envolve assim, muitas doutrinas, né? É muito abrangente, são muitos assuntos, é como se fosse assim, um quebra-cabeça, né? Que você vai encaixando, né, aquelas peças e você vai montando, né? Então é como se a gente estivesse abrindo assim uma porta e vamos entrar, né? Vamos passar? Por que o estudo profético é importante? Por que será que é tão importante o estudo profético, o estudo da profecia? Né? Por que é importante? Porque tantas pessoas desprezam, né? Quantos pastores não pregam sobre o Apocalipse, não falam, né? Por que é tão importante? Vamos ver? Há uma bênção para quem estuda o Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ih, mas repetiu, já leu isso, repetiu. É proposital, para que a gente pare e pense, né, da importância de ler, de ouvir, ler, gastar tempo lendo o Apocalipse. Não apenas uma aula num determinado dia e passar uma semana inteira e não pensar no assunto. Não, é pegar, se você até quiser, eu posso mandar para você alguns slides. É só você solicitar no
no meu e-mail, se você quiser, é lucia.reich@hotmail.com, eu mando para você. O nosso objetivo é ensinar a palavra do Senhor, né? Você pode mandar para quem você quiser, né? Nós temos que anunciar a palavra até que fora de tempo. Então, bem-aventurado, muito feliz é aquela pessoa que lê, que ouve. Você está ouvindo, então você já é o bem-aventurado. Você que está em casa ouvindo, ó, essa bênção já é para você também. Vamos passar? Você sabia? Pode passar. Que um quarto das Escrituras tem a ver com o quadro profético. Jesus e o apóstolo Paulo deram ênfase a isso. É verdade. Um quarto da palavra de Deus, das Escrituras, é profético. Um quarto. Você imagina, você vê lá um bolo, você parte em quatro, uma fatia daquela, um quarto profético. E as pessoas não param, não dão o devido valor. Então a gente tem que prestar atenção nisso sim. Por isso que é extremamente importante e por isso que a gente tem que estudar o Apocalipse. Vamos ver? Vamos passar? João escreveu um livro inteiro sobre isso. Então não podemos achar que isso não é importante. O Apocalipse. Não é verdade? Se João escreveu todo o livro de Apocalipse, como é que nós vamos desprezar? Eu já ouvi pastor dizendo, eu já ouvi. Não entendo o Apocalipse não. Não, eu não estudo o Apocalipse não. Né? Imagina algo extremamente importante. Será que Deus ia fazer alguma coisa que não tem importância, sem valor? Claro que não. Não é verdade? Amém, irmãos? Amém. Então vamos passar. Talvez você não saiba, mas existe no meio do povo de Deus muitas discordâncias, interpretações erradas do Apocalipse, mas nem por isso devemos deixar de estudá-lo. É verdade. Nós vemos, se você entrar na internet, então, é melhor que nem entre. Se você não ouvir na fé, não conhece muita palavra, é melhor não entrar não, porque a gente ouve tanta discordância, tanta interpretação errada, que se você não tiver firmeza na palavra, você fica confuso. Existe muita discordância, assim, em termos de cronologia, o que vai acontecer primeiro, né? Se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, se o milênio é literal ou não, a marca da besta. Eu fiquei chocada, irmãos, que eu assisti um líder espiritual conhecido, que eu não vou dizer o nome, e eu estava ouvindo ele falar da marca da besta, ele dizendo que isso é simbólico. A marca da besta é o sistema desse mundo. Isso é a marca da besta. Esse negócio de colocar na mão, isso aí é bobagem. Que isso, a marca da besta significa o sistema desse mundo, a corrupção, né? Enfim. Então são interpretações completamente antibíblicas, né? Então, existe sim, né? Muita discordância, muita interpretação errada, mas nem por isso nós vamos deixar de estudar o Apocalipse. Nem por isso, né? Nós temos que buscar, sim, Senhor, me dá a revelação, né? Vamos ficar com aquilo que é essencial, né? Mas não deixar de estudar o Apocalipse. Vamos passar? Exemplo. Quem são as duas testemunhas que falam em Apocalipse 11? Enoque, Elias. Ok, então, um exemplo de discordância, né? Discordância não, de má interpretação, que não é nem discordância. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, fala que naquele tempo, né, já era a segunda metade da grande tribulação, que são os 7 anos, a primeira metade, a segunda metade, surgirão duas testemunhas que a Bíblia não diz o nome dessas testemunhas, e que elas virão a serviço do Senhor, irão pregar o Evangelho, né? E está escrito lá no capítulo 11 que ai das pessoas que fizerem algum dano a essas duas testemunhas, conforme está ali o desenho. A Bíblia diz que sairá fogo de sua boca, né? E essas duas testemunhas serão mortas. Eles vão pregar, né? Irão testemunhar, muitas vidas serão salvas no período da grande tribulação, e o anticristo irá matá-las e não vai permitir que elas sejam sepultadas. Elas ficarão na praça da cidade durante 3 dias, 3 dias e meio, 3 dias, e depois o espírito de vida, eles ouvirão, os corpos permanecerão lá, e eles ouvirão uma voz vinda do céu, né? Quando o Senhor diz, subir para cá, e eles irão subir, e diz a palavra de Deus, né, que as pessoas ficarão apavoradas, e acontecerá um grande terremoto,
e haverá grande destruição, né? Muitas vidas irão se perder. Então, quando eu digo que a má interpretação, porque tem gente que diz assim, vai ser Enoque, não, vai ser Elias, porque Enoque foi transladado e o Senhor levou e não provou a morte. Elias também subiu, o Senhor o levou e não provou a morte. Então, vai ser Enoque e Elias. Nós não podemos fechar a questão, a Bíblia não diz, né? Então, são essas coisas assim que às vezes as pessoas ficam especulando, falando coisas que a Bíblia não diz. Se Deus quisesse revelar quem serão as duas testemunhas, Deus teria falado, não é verdade? Se Ele não falou, é porque não é importante, não é essencial no sentido de eu e você conhecermos quem serão as duas testemunhas. Deu para entender? Então, esse tipo de coisa que existe às vezes má interpretação. Vamos passar? É claro que existem algumas discussões que não são importantes. Pode passar. Comunicado importante. Agora vamos falar de outro assunto. Vamos ver? A essência da mensagem escatológica, sobretudo a vida do Senhor, também envolve a preparação. A igreja precisa estar preparada. Ok. Então, a essência, né, do estudo de escatologia é que a igreja precisa estar preparada, né? Não é ficar com discussão, coisa pequenininha, né? Eu penso assim, eu acho assim. O importante é você estar o quê? Preparado. Vamos passar? Hoje eu vou correr um pouquinho. Vamos lá. Se você acredita que o arrebatamento é antes da tribulação, você tem que estar pronto para ser arrebatado. É isso aí. Você está pronto? Amém. Está pronto? Não adianta a gente ficar preocupado com tantas coisas e estar com a vida, né, sem estar em comunhão com o Senhor. O importante é estar pronto. O importante é estar preparado. Vamos passar? A propósito, Jesus está voltando e você está preparado? Já fiz a pergunta, né? E você está preparado? Você que está em casa me assistindo, né? Você está preparado se Jesus voltar hoje? Será que todos irão, que estão aqui, você que está em casa, está me assistindo, será que todos subirão? Momento de pensar nessas coisas, sim. Esse estudo, essa palavra de hoje é muito interessante porque me leva, me encoraja a realmente eu pensar, né, na nossa vida espiritual. Como é que está a nossa vida espiritual? Né? Você está pronto para subir? Isso que é importante, é estar preparado para o arrebatamento. Vamos passar? Que benefícios teremos se estudarmos o Apocalipse? O entendimento profético dessas verdades vai trazer em nossas vidas estímulo espiritual no nosso viver com Deus. Okay. Oração. Ok. Então, o entendimento do Apocalipse, quer dizer, essa revelação, é algo que o Espírito de Deus nos concede. Conforme eu já falei, o Apocalipse não é para a pessoa que não conhece o Senhor. Ele não conhece nem o Senhor, como é que ele vai entender as profecias bíblicas? Né? Mas o cristão, né, que tem o Espírito de Deus, se ele parar, se ele ler e buscar, o Senhor vai dar o entendimento para ele. Essa conversa de que, Apocalipse, eu não entendo nada, isso é coisa de pessoa que não quer ter comunhão com o Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra, ter relacionamento com Deus. Então, quando a gente tem essa revelação, né, profética, essa comunhão com o Senhor, esse relacionamento, está compromissado com o Senhor, então isso é um estímulo para a nossa vida. E como eu falo todos os domingos, todos os cultos, é impossível ter relacionamento com Deus se nós não estivermos lendo a palavra de Deus. É impossível, né? Esse negócio de dizer, não, eu consigo estar em comunhão com o Senhor, mas se não estiver tendo tempo para meditar na palavra e relacionamento com Deus, o coração, ele vai esfriando. Você deixa de andar no sobrenatural de Deus e passa a estar com a sua mente no natural. Isso acontece com todas as pessoas por causa da nossa natureza. A nossa natureza caída. Nós somos sim reconciliados com o Senhor, mas nós precisamos todos os dias alimentar a nossa alma e o nosso coração com essa poderosa palavra do Senhor, para que a gente possa realmente ter essa revelação. Então é um compromisso com o Senhor, é leitura da palavra, é oração, é passar pelo quebrantamento. Irmãos, eu preciso abrir um parênteses. É algo assim assustador, como as pessoas a cada dia estão tão sobrecarregadas,
tá? Todo mundo vive na correria, né? E são tantas outras tarefas e nunca sobra tempo para meditar na palavra, né? Eu sempre falo, a estratégia de Satanás é a mesma. Quando os hebreus estavam no Egito, eles tinham que trabalhar tanto como você tem que trabalhar, que eles tinham que fabricar tijolos e construir cidades para Faraó e não tinham tempo de pensar no Deus de Israel, né? A estratégia é a mesma de Satanás. Você corre o dia todo, você está ocupado o dia todo, e além do seu trabalho você tem que ir no banco, você tem que ir no médico, você tem que levar o filho no hospital, você tem que fazer, você tem, e não sobra tempo para ler a palavra. Então é impossível manter o relacionamento, estar andando no Espírito. Andar no Espírito é diferente. A gente não pode andar de qualquer maneira, né? Eu sempre falei a aula passada, para você ficar legal você tem que comer, você tem que alimentar o seu corpo, você tem que observar os horários, né? Você tem que comer, almoçar, jantar, senão você fica já fraco, se sentindo mal. E o Espírito? A gente alimenta a carne e o Espírito, como é que fica? Então a gente tem que ter essa revelação, né? E quando a gente tem essa revelação, nós recebemos esse estímulo espiritual. Vamos passar? Também vai trazer fidelidade no serviço, fidelidade ao Senhor. Então, nós estamos falando o quê? Essa revelação que recebemos do alto, né? Esse entendimento, essa visão. Você tem uma visão que o mundo está completamente perdido em delitos e pecados. Quando você acompanha as notícias que muitas pessoas estão partindo sem salvação, né? Quantas pessoas estão sendo decapitadas hoje? Quantas pessoas, você não pode nem parar, perder tempo de ficar vendo que são tantas as notícias de pessoas que estão sendo decapitadas, mortas, tendo suas casas destruídas, famílias destruídas, meninas sendo estupradas, violentadas. É tanta violência, é tanta corrupção, é tanta maldade. Se você parar só para ficar ouvindo essas notícias, você fica até deprimido. Você tem que parar e encher a sua mente na palavra de Deus, para que você possa andar no sobrenatural e ter uma visão que o mundo de fato jaz maligno e que Deus conta comigo, com você. É isso que me assusta quando eu vejo que Deus conta com a igreja para anunciar o Evangelho, as boas novas, e nós estamos extremamente ocupados. Nós não temos tempo, não tem tempo. E se você não parar para buscar, encher a sua mente da palavra e estar ligado em oração, e orar, e buscar, você não tem nada para dizer. Não tem, o coração está no natural, a mente está vazia. Então, quando nós temos essa revelação, o que acontece? Nós passamos a andar em fidelidade com o Senhor, fidelidade ao Senhor e no serviço. Lembra quando nós estudamos sobre os dons espirituais? Nós falamos do servir. O cristão foi chamado para servir. Então a figura do garçom me lembra serviço. Eu e você fomos chamados para servir. E para pensar, passa uma semana, o que você fez pelo Senhor? Não precisa responder não. Pensa, como foi a sua vida essa semana? O que você fez pelo Senhor? Para quantas pessoas você falou de Jesus? O que você leu da Bíblia? Um versículo só? Fora do contexto? Tem gente que pega uma caixinha de promessa e tira um versículo. Irmãos, isso é abominável. Você tem que conhecer a palavra, estudar a palavra. O cristão é diferente. Nós não temos nada a ver com esse mundo, com esse sistema. O nosso horário, né? O nosso tempo é no Senhor. Então, se eu tenho essa revelação, eu tenho estímulo para buscar, para servir, para fazer o melhor para o Senhor. Então eu ando em fidelidade, eu tenho fidelidade ao Senhor. Eu não faço ou deixo de fazer alguma coisa porque alguém está me olhando. Não, eu não faço porque eu tenho um Deus que morreu por mim, que pagou o preço de sangue pela minha alma, um Deus que está me vendo todo o tempo, que esquadrinha a minha mente, o meu coração. Por isso eu ando na presença dele. E assim a igreja tem que viver nessa expectativa, né? Vamos passar? E ainda trará consolo na hora da dor, no pesar. Então, de que a gente está falando? Desse estímulo, dessa expectativa do porvir, dessa esperança que a igreja tem, dessa revelação que você tem e que o mundo não tem, né? Da volta de Jesus.
aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, e lá no 18 ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, se você tem esperança, se você tem a visão de que existe um Deus que está no trono, que o céu é uma realidade, que existe um reino, que já já nós estaremos com o Senhor, né? Então, se você tem essa revelação, se você tem essa comunhão com o Senhor, se a sua mente está cheia da palavra, então na hora de um enterro, na hora que você perde alguém, né, você tem um consolo, né? Eu experimentei isso na minha vida. Quando minha mãe partiu para o Senhor, né, eu tinha tanta certeza, como tenho certeza da vida eterna, e ela partiu com Jesus, que foi algo assim. Ela já estava sofrendo já há mais de 10 anos, ela tinha um problema respiratório, e eu sei, você que tem um problema respiratório, eu sei muito bem o que é isso, né? Precisava fazer aquelas nebulizações, corticóide, enfim. Então é como se fosse assim: glória a Deus, acabou o sofrimento, agora ela está melhor do que eu, né? Por quê? Porque tem esperança, irmãos. Não é escapismo, eu quero sair dessa vida, não, é porque existe o céu, uma realidade, acabou o sofrimento, né? E morreu aqui, o Espírito já está com o Senhor. Então, quando você tem essa convicção, o Espírito Santo, ele te consola, né? Vamos passar? Isso é só um complemento ali, vamos? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Eu não sei se dá para ver bem ali a figura de um caixão, mas está complementando, né? Quando Paulo diz: consolai-vos uns aos outros. O ímpio não tem esperança, ele não sabe para onde vai. E quantas vezes a gente ouve assim na televisão, como um artista morre, coisa e tal: seja lá onde ele estiver, se ele estiver me ouvindo, né? Só pela palavra a gente já sabe que a pessoa não conhece o Senhor, né? Nunca nasceu de novo, porque diz: seja lá onde ele estiver me ouvindo, se estiver me ouvindo, né? Não conhece o Senhor, né? Mas nós temos essa convicção, né? Essa esperança que ninguém arranca do coração. Breve nós estaremos com o Senhor, e você, como igreja de Jesus, tem que viver essa expectativa da volta do Senhor Jesus. Ou se Ele te chamar, você está pronto para encontrar com Ele, porque você tem esperança. Então, o estudo escatológico é um estímulo para a nossa vida aqui na terra, da nossa maneira de viver, de caminhar com o Senhor, de cuidar da maneira como a gente vive com o próximo, com aquele que não conhece o Senhor, de olhar para aquela pessoa e dizer: tem misericórdia. Aquela pessoa está agindo assim ou assim, porque não conhece o Deus que eu conheço, né? Mas o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas cabe a mim e a você o quê? Pregar a palavra. Vamos passar? Essa revelação, esta visão daquilo que está por vir, vai sempre nos levar a viver em função de algo maior, e não só de algo passageiro, de algo transitório. É verdade. Então, esse entendimento, essa revelação daquilo que está por vir. Quem é que está por vir? É Jesus, é o arrebatamento, é o céu, né? Tudo que está por vir, tudo que já temos aprendido, é o tribunal de Cristo, são os galardões, as bodas do Cordeiro que nós já estudamos, que o Senhor Jesus vai nos servir. Então, todas essas coisas, né, são preciosas, estão dentro da minha alma, do meu coração, ninguém pode arrancar, né? Está dentro da sua alma, já está entranhado, já faz parte, né, da nossa vida, porque cremos assim, porque temos essa esperança. Então isso é um estímulo, a revelação daquilo que está por vir, nos ajuda, né? Sim, então nos leva a viver em função de algo maior. Não, eu vou tomar conta da minha vida espiritual, sim. Não vou me deixar enganar pelo diabo. Põe tantas tarefas que aí não sobra tempo para buscar o Senhor. Mas eu não vou vigiar. Por quê? Porque eu tenho esperança, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu vou em busca de algo maior, né? Vamos passar? Cuidado com os prazeres transitórios do pecado. É verdade. Então ele estava falando que eu devo sempre buscar aquilo que é maior, né? Minha vida espiritual, alimentar minha alma, né? E não viver cuidado com esses prazeres transitórios. E isso é algo que você diz: mas isso não pode acontecer comigo. Acontece sim. É só você não estar vigiando, é só não estar buscando, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa.
derredor, como diz a palavra, né? Ao derredor, procurando alguém para que possa tragar. Ele não vai lá perder tempo lá com o ímpio, aquele que já está morto em delitos e pecados, que não conhece a Deus. Não. Ele vai fazer isso com o cristão, com aquele que nasceu de novo. Ele quer roubar a tua coroa, ele quer roubar a tua salvação. E aí vai apresentando um pecadinho, pequenininho, né? Um prazerzinho, né? Por uma coisa transitória. Você pecou hoje, né? Afastou do Senhor, e aí Jesus te chama, e aí como é que fica? Vai perder a tua salvação por um prazerzinho, né? Ridículo, né? Transitório, dando lugar ao pecado? Então, por que é importante esse estudo? Porque é um estímulo. Você tem que tomar conta da sua salvação, porque você tem esperança, porque você crê no sobrenatural, você tem um Deus, né? Que fez promessas, que vai voltar, que vai buscar a sua igreja, amém? Que você vai subir no arrebatamento. Então é importante sim, é um estímulo para que eu e você possamos tomar conta da nossa vida espiritual. Vamos passar? Então diga não ao pecado, né? Diga não ao pecado. Vamos passar um pouquinho. Pode ler. Vejamos o que diz a Bíblia a respeito de Moisés. Ok, nós falamos das coisas transitórias dessa vida, né? Para que eu e você possamos fazer as escolhas, as melhores escolhas. Você dizer não para o pecado, né? Então vamos ver o que diz lá em Hebreus capítulo 11 a respeito de Moisés. Pode ler? Não, muda o slide. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É isso aí. Prestou atenção? Por que eu grifei ali? Né? Então Moisés, ele fez uma escolha, né? Então ele preferiu ser chamado, não ser chamado, né? Como filho da filha de Faraó, né? Ele preferiu abrir mão disso, né? Do que e ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, isso é um alerta, né, para o povo de Deus, para mim, para você que está me ouvindo, né? Às vezes, vou praticar aquele pecado que é gostoso e depois vai te amargar, né? Como fel, né? Vai perder a sua salvação, talvez, né? Vamos passar? Prazeres transitórios do pecado, escolhas. Pense muito. Então, eu coloquei escolhas para não esquecer de falar, né? Isso tem tudo a ver com as nossas escolhas. O que fizermos hoje, o que escolhermos hoje, vai determinar o nosso futuro e até a nossa eternidade. Então, pense muito, né? Porque eu tenho 37 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e ao longo desses anos eu já ouvi e testemunhei de pessoas que se afastaram do Senhor por causa de um pecadinho. E um pecadinho, conforme diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. E é um pecadinho, você já não lê mais a palavra, e você já não ora mais, e você já não vai à casa do Senhor, e a sua mente já vai no natural, você vai começar achando, que o certo, que o errado é certo, porque todo mundo faz, né? Está todo mundo fazendo, e a sua mente já fica cauterizada, e o pecado vai entrando dentro de você, né? Então, é um alerta. Por que é importante estudar sobre as coisas do porvir? Porque eu paro para pensar na minha salvação, né? Nós temos que ser mais espertos que Satanás. Eu sempre falo sobre isso, né? Precisamos estar ligados com o Senhor todo o tempo, andando realmente no Espírito, né? Mortificando a nossa carne e alimentando o Espírito para que a gente faça as melhores escolhas. Pode passar? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Isso, então Moisés, ele contemplava o galardão, né? Tinha visão do porvir, visão espiritual, né? Ele teve essa revelação. Então essas coisas nós temos que aprender na palavra. Eu preciso também manter a minha visão espiritual, né? Eu preciso estar ligada com esse Deus todo o tempo, porque senão é muito fácil esfriar na fé, é muito fácil. Quando eu vejo passou uma semana, não pode, vigie, tome conta da sua salvação.
Vamos passar? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso. Então, quer dizer, lá em cima, abandonou o Egito, né? Isso a gente pode aplicar assim a quantos crentes, né, cristãos que se convertem, mas não abandonam o Egito. O Egito simboliza o quê? O mundo, né? Então você vem do mundo, vai para a casa do Senhor, pega, compra uma Bíblia, começa a ler, canta, louva ao Senhor, mas ainda está ligado. Tem muitas coisas que ainda te prendem, né? Tá, sabe? Não saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro de você. Então eu aprendo lá em Colossenses 3, quando o apóstolo Paulo diz que a gente tem que se despir do velho homem, né? Tem coisas que Deus não vai fazer na sua vida. Você tem que fazer uma escolha. Não, eu vou parar com isso, eu vou tirar isso da minha vida, né? O Senhor, Ele se revela e nós nascemos de novo. Agora a santificação é gradativa, né? Eu e você temos que buscar isso, temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração, queimando todos os dias, né? Então você tem que abandonar sim o Egito, as coisas do mundo, sabe? Você foi chamado para ser luz, para ser sal, né? Nós não somos mais das trevas, né? Porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Agora recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, por isso temos que andar em novidade de vida e abandonar as coisas do Egito, né? Amém? Vamos passar? Amém. Sim, ainda diz ali, volta um pouquinho, Anderson. Ainda diz ali que ele contemplava o invisível, né? Então esse estímulo espiritual que surge na nossa vida, a cada dia, queimando essa expectativa, essa esperança da volta do Senhor, né? Então tudo isso nos faz buscar e buscar e buscar e interceder por esse mundo que está completamente perdido, completamente cego. Tantas experiências assim que eu lembro, né? Eu estive essa semana no consultório, enfim, e a senhora que estava na recepção, ela estava contando, ela perdeu o filho há uma semana, ela estava bem caidinha, e ela dizendo que se o marido dela fosse vivo, né, ela contando que perdeu o filho há uma semana, mas que o vizinho dela, uma loja comercial, já vem implicando com ela há muito tempo em relação ao piso, a porta que ela colocou, enfim, e que ela estava sendo processada, coisa. Mas ela dizendo assim, se meu marido fosse vivo, com certeza ele ia chamar alguém ali de Salgueiro, dava 5 mil, mandava matar, com certeza, botar no micro-ondas, com certeza. Então ela falou quase que endossando a posição do marido dela, o que ele com certeza faria para se livrar dessa pessoa que está incomodando. Então, irmãos, é assim, a gente vê tanta coisa, né? Os irmãos, não vou perder tempo com isso, mas a mulher colocou chumbinho na vitamina do filho de 9 anos de morango, botou chumbinho para matar. Assim está o mundo, irmãos. É assim. E nós temos, né, a revelação do céu, a revelação que Deus tem um trono, que Jesus vem buscar a sua igreja, e a gente não valoriza. As pessoas estão sendo decapitadas, as pessoas estão morrendo sem salvação, milhares e milhares e milhares. Aleluia. Meu Deus, vamos passar. Precisamos da revelação que vem do alto. Jesus é a força que nos dá. Sim, então precisamos dessa revelação para continuar caminhando, né, de glória em glória, de fé em fé, pensando nas almas que estão se perdendo, que Deus conta comigo, conta com você, né, para levar essa palavra de salvação. Vamos passar. Texto áureo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verdade prática. A maior aspiração do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso. Então nós já alcançamos a salvação e não valorizamos. Nós precisamos pensar nisso. A igreja de Jesus é privilegiada sim, porque tem a revelação, tem o Espírito Santo, né? Nós temos paz com Deus. Paz com Deus é algo precioso. Há pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom, mas não têm paz. Porque não tem o príncipe da paz. Então nós temos que caminhar, né, olhando para o alvo, que é Cristo, né, pensando nas coisas do alto, como disse Paulo em Colossenses, pensando, buscando as coisas do alto. Irmão,
espiritual? Sim. Por quê? Porque nós estamos ouvindo nessa manhã o que nós precisamos fazer para mantermos a nossa chama acesa, para que nós possamos estar cheios do azeite, a ponto de nos preocuparmos com o ímpio, com aquela pessoa que está partindo sem salvação. Todos os dias no inferno recebe uma multidão, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas se perdendo, e a igreja está calada. E os pastores não estão pregando o evangelho genuíno. Isso é assustador. Você vê na televisão, você põe na internet, você vê cada bobagem, né? Quando a proposta do evangelho é salvação de almas, né? Mas vamos passar. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, né? A gente lembra daquela música, né? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mas eu só tenho essa visão, sabe? Tu só vou estar focada nisso se a minha alma estiver sendo alimentada pela palavra. Eu não vou me cansar de falar isso. Eu tenho 37 anos que eu aceitei a Jesus. E se eu parar de ler a palavra, não adianta eu conhecer. Foi isso que o Senhor me falou há 15 dias atrás. Não adianta só o estudo bíblico. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Precisa parar. Precisa ter um tempo durante a semana. Passar pelo quebrantamento. Parar. Sabe? Chorar. Chorar. Parar e chorar. Quando o Espírito Santo toca, você chora. O Espírito está sendo tocado. Isso é sim, é focar em Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu tenho essa revelação. Eu preciso estar cheio do Espírito para fazer a diferença. Eu preciso estar cheio da palavra para ter vontade de falar de Jesus para alguém. Senão não tem não. 37 anos eu tenho visto isso. Se eu parar de buscar, eu fico no natural. Sabe? Não dá. Não tem nada para dizer. Mas se você está cheio da palavra, a mente está cheia da palavra, o coração está cheio da palavra, você vai criar uma situação e vai falar de Jesus para alguém. Se você entrar no táxi, você vai criar uma situação, né? Você vai falar. É impossível você ficar dentro do carro de uma pessoa, entrar e sair e não falar nada, né? E Deus está colocando aquela pessoa na tua mão, naquela hora. Fala, pelo amor de Deus. Fale, pelo amor de Deus. Quantas pessoas estão se suicidando? Você acha que lá no meu prédio tem uma pessoa que já até tentou o suicídio, né? Mas ainda não tive a oportunidade, não o conheço pessoalmente. Eu apenas fiquei sabendo. Tentou? Não, ele tentou, mas não se suicidou não, né? Teve um escape. Vamos passar. Quando temos essa revelação, essa visão, buscamos a santificação. Viu como é um estímulo? Quando nós temos essa revelação do porvir, quando nós temos esperança, nós procuramos o quê? A santificação. O Senhor diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta frequentar a igreja, não adianta cantar, levantar as mãos, né? E viver uma vida podre. Não adianta, você está brincando. Se você participa dos cultos e vive no adultério, para com isso. Você está se enganando. Quanta gente frequenta a igreja e eu falo pela internet, quem sabe você está me ouvindo? Está subornando, está atraindo sua esposa, seu marido, né? Tá perdendo seu tempo. Para com isso, se arrepende, né? Busca o Senhor, clame pelo sangue de Jesus. Jesus está voltando, você vai ficar aí, vai se perder sua alma, uma eternidade. A palavra de Deus me encoraja a buscar a santificação. Ser como ele é o Senhor. Então não adianta brincar de crente. Se eu moro bem, domingo eu vou para a igreja, durante a semana eu vivo de qualquer jeito, participo lá das piadinhas podres, falo palavrão, né? Se puder roubar, eu roubo. Para com isso, vai ler a palavra do Senhor, né? Porque senão você vai perder a salvação. Não adianta frequentar a igreja e ter uma vida dupla. Jesus falou que não pode servir a dois senhores, ou a um ou outro, não dá, né? Não pode, vamos lá. Quem vive essa bendita esperança se santifica. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Pode passar. seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu amo esse versículo, porque
porque o João diz, amados, agora somos filhos de Deus. Já pensou nisso? Quantas pessoas não sabem disso? Quantas pessoas não sabem que Jesus é o Filho de Deus? Tira sua mente do Brasil, sabe? Olha para o planeta. O Senhor disse, toda a terra é minha. Quantas pessoas, quantas nações, quantos povos espalhados por todo o planeta não sabem que Jesus é Deus? Eu já contei, vou falar de novo. Pastor Josué Elion, ele faz missões, ele já fez 16 vezes, pode ter feito até mais, volta em todo o planeta, e ele fala daquela janela 1040, uma parte geográfica do planeta, que nunca se falou de Jesus, que ninguém conhece Jesus. E as pessoas, ele pergunta, falou de Jesus, você sabe quem é Jesus? Jesus, nunca ouvi falar. E quantas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Então tire seus olhos do Brasil e pense no planeta. Agora olha para você, pensa, você já conhece Jesus? Tem a Bíblia em suas mãos, por enquanto, detalhe, por enquanto, aproveite para ler, né? Você tem a Bíblia em suas mãos, você tem o Espírito Santo que o homem natural não conhece, o mundo não conhece o Espírito Santo, você tem a salvação, você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e nós não damos devido valor, sabe? É muito parecido com aquela família que o filho tem tudo, ele nem pensou e a mãe já está comprando e dando, não dá valor. Assim somos nós temos tudo isso e não damos valor, queremos viver de qualquer maneira. Então esse estudo nos desperta, precisamos melhorar, precisamos andar no caminho estreito, precisamos limpar, tirar da nossa vida, sabe aquela sujeirinha que chega assim, por enquanto é pequenininha, não deixa sujar não, para não ter que fazer aquela faxina, tira só a sujeirinha, pegou, para tudo, pede perdão, sabe? Levanta, continua com vestiduras limpas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou aquele que há de vir. Sabemos que quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Quando ele vier, o nosso corpo será transformado. Aleluia. Glorificados, os mortos serão transformados, glorificados. Transformados, nós os vivos seremos transformados e os mortos serão glorificados para o encontro com o Senhor nos ares. Aqui ele diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Se você tem esperança no porvir, você se santifica. E quando você se santifica, a esperança cresce, sabe, independentemente dos problemas. Sabe, eu tenho esperança, eu vivo nessa esperança, todos os dias eu penso, é hoje? Será que é hoje que ele vem? Ele vai voltar, será que é hoje? Se você não pensa na volta de Jesus, por favor, você precisa reavaliar a sua vida espiritual, faça isso o mais rápido possível. O cristão que está em sintonia com o Senhor, ele pensa na volta de Jesus, ele vive nessa expectativa. Aleluia, vamos passar? Quem vive na esperança do regresso do Senhor se purifica. Amém. Santidade sim, pecado não. Isso, quem vive nessa esperança, nessa expectativa se purifica. Com certeza, não sabe que está em pecado. Não, a minha alma não tem prazer no pecado. Não, eu amo o Senhor, Ele me comprou com sangue. Não, eu vou me desfiar, eu não vou permitir o pecado, eu não sou escravo do pecado. Leia Romanos 6. A graça do Senhor é abundante, sim. E lá em Romanos 6, Paulo diz, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? E ele responde, não, de maneira nenhuma. Nós não somos escravos do pecado. Não, o pecado não manda mais na igreja. Não, você pode ser livre do pecado. Diga não ao pecado, é a sua escolha. É a sua escolha. Purifica-se aquele que tem essa esperança, né? Então o estudo de escatologia, o estudo do Apocalipse é importante sim, porque traz estímulo para a minha vida. Não, eu vou andar em retidão, eu vou andar de uma forma sóbria, eu vou andar de uma forma íntegra, porque eu estou esperando pelo noivo a qualquer momento. Também vamos passar. A palavra nos
exorta a buscar a santificação total, integral do espírito, alma e corpo. Vejamos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Isso, então Paulo fala da santificação do corpo, da alma e do espírito. E ali sempre falando, né, dessa vida do Senhor. Então a igreja de Jesus, ela é convidada, ela é estimulada, melhor dizendo, a aguardar a vinda do Senhor. A igreja não precisa de aviso. Eu falo isso sempre, sabe? Se você for pego, não vai ser desprevenido não. Se você ficar, não é porque faltou aviso não, porque a palavra de Deus está sempre despertando a igreja para estar aguardando a vinda do Senhor Jesus. Vamos passar? E ali fala, acharmos para que na vida do Senhor nós seremos achados irrepreensíveis. Parou para pensar? Irrepreensíveis. Não é de qualquer jeito não. Quem está de qualquer jeito vai ficar. Porque a noiva que Jesus vem, lá em Efésios 5:27, diz o quê? Que ele se entregou a si mesmo, né? Ele comprou para si mesmo. Então ele veio buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, irrepreensível, né? Então esse negócio que eu já ouvi um pastor na internet dizer assim, se Jesus voltar hoje, ninguém vai subir. Ele que não vai subir, porque existe um povo separado sim. Sempre tem um remanescente que se purifica, que anda no caminho estreito, que paga o preço ali de santificação, né? O Senhor já nos resgatou com o preço de sangue, né? Somos salvos pela graça sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, andar no caminho estreito, dizer não para o pecado, né? Andar em santificação. Vamos passar. Ali tem uma rotinha que tem espírito, alma e corpo, né? O Espírito Santo nos adverte a sermos achados irrepreensíveis no espírito, alma e corpo para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. A palavra de Deus também fala de uma vida sóbria. É tempo de vigiar. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então Paulo ensinava isso aos Tessalonicenses, né? A estar sempre o quê? Na expectativa. Olha, ele vem. Você tem que vigiar. Presta atenção, né? E se você estiver lendo a palavra do Senhor, se você tiver o costume de ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele fala. E ele sabe muito bem como fala com cada um. Cada um tem o seu jeitinho. E o Senhor vai e revela o seu pecado. E ele diz para você, filha, eu não quero isso para você não. Filha, não é isso que eu quero para você. Eu tive essa experiência quando eu entreguei minha vida para Jesus. Há 37 anos atrás, ninguém precisou dizer para mim o que eu precisava tirar da minha vida. Porque o Espírito Santo falou comigo, isso aí eu não quero para a tua vida não. Eu tenho outra coisa para você, larga isso. E eu fui largando, né? O Senhor foi limpando. Aí você pergunta, se está perfeita? Não estou não. Mas eu estou buscando a santificação. Perfeição é só quando nós formos glorificados, aí sim. Mas nós temos que andar assim, buscando a perfeição, dia após dia, né? Fazendo o meu melhor para o Senhor, né? E não deixar o pecado, né, tomar conta, não. Né? Vamos passar aqui. Então, sim, ali fala de sobriedade. Lê aqui de novo, por favor. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Isso. E não são poucas as passagens bíblicas que falam sobre vigilância. Não são poucas, né? Nós temos que andar em sobriedade, sermos sóbrios, vigilantes para a vida do Senhor. Então, o estudo escatológico, a volta do Senhor, né? O regresso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, me leva a buscar, a estar vigilante, a buscar, a pensar nisso, a viver nessa expectativa. Vamos passar. Exortação à sobriedade, moderação e equilíbrio. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação, isto é, na manifestação de Jesus Cristo. Ok, então Pedro também fala sobre isso, essa expectativa da manifestação, da revelação, da manifestação da volta do Senhor Jesus para buscar o seu povo.
Então nós somos sempre incentivados a estar nessa expectativa de que Ele vem, você não pode esquecer disso. Ele vem, Jesus vem, Ele avisou, olha, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele disse que Ele teria que ir, mas voltarei. Amém? Amém. Então a gente tem que viver nessa expectativa. Aí você lê a palavra e o Espírito Santo faz assim, ó filho, eu estou voltando, ó, se prepara, olha, eu estou às portas. E quando eu estou preparando esses estudos, parece que não vai dar tempo de terminar. O Espírito Santo quer no meu coração, diga para a igreja que eu estou voltando. E aí a gente compara as profecias bíblicas com os acontecimentos. E esse mesmo pastor que eu assisti na internet, que disse que a marca da besta é o sistema desse mundo, sabe o que ele disse também? É porque tem gente que diz, pegue a Bíblia, as profecias e pegue o jornal do dia. Isso é bobagem. Ele falou isso, né? Mas a igreja de Jesus, ela tem que viver nessa expectativa, sim, olhar para o que está acontecendo. Jesus mandou olhar para a figueira, Jesus mandou olhar para Israel, Jesus, ele deu os sinais da volta dele, né? E nós já estamos vendo tudo isso, e Deus, nós estamos vendo todo o planeta se amotinando contra Israel. É um caos internacional, clamando, o mundo está clamando que surja alguém nesse planeta para trazer solução a tanta desgraça, a tanta tragédia. O mundo está pedindo, e quando a igreja for tirada, esse homem vai surgir, que é o anticristo, né? E já semana que vem a gente vai falar sobre ele. Vamos terminar? Pode passar. O Senhor nos chama à santidade, sede santos. Pode passar. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário... Espera aí, só um pouquinho, vamos pensar aqui rapidinho. O que está escrito mesmo? Está falando que, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário. Isso, nós temos que pensar nisso, porque quando a gente estava lá no mundo, eu estava lá no mundo também, né? Eu praticava coisas que não são compatíveis com o cristão. E aí o Senhor diz assim, na vossa ignorância, tudo que foi feito na ignorância, o Senhor perdoa, o sangue de Jesus limpa e te dá uma nova vida em Cristo Jesus, para você andar em novidade de vida, né? Agora vamos passar. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Isso, então o Senhor nos chama a santidade. A igreja tem que estar pura, porque a igreja que vai subir, ela está sem mancha, sem mácula, sem ruga, e se purifica quem tem o quê? Que nós aprendemos agora, esperança. Se você tem esperança, eu vou me purificar sim, vou sim, porque eu tenho esperança. Então o Senhor nos chama a viver em santidade. Vamos passar? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Então a gente fica meditando na palavra do Senhor. Não dá para compactuar. Você que está me ouvindo pela internet, não dá para servir a dois senhores, não dá. A gente tem que fazer uma escolha, né? A gente tem que investir, né? Na nossa vida espiritual, né? A nossa vida, a carne, né? Fica tentando te puxar para as coisas desse mundo, a te atrair. Você que é jovem, né? Então faça uma escolha. Lembra, Daniel era jovem, o profeta Daniel, quando foi levado para a Babilônia, mas ele disse, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não vou. Ele disse, estou decidido. Eu não vou me contaminar, é uma escolha. Você pode dizer, não, todo mundo lá na minha sala, na faculdade, ela fica me zoando, mas eu vou ficar puro, santo, né? Irrepreensível. Seja exemplo, sim, que você vai ser honrado pelo Senhor, vai receber o seu galardão, vai receber a coroa da vida, né? Então vale a pena, né? A pagar o preço. Pode passar. Esta é a mensagem que era transmitida. Nós precisamos viver prontos para o dia que Ele se manifestar e sermos encontrados em santidade plena. Isso era parte do estímulo de nível espiritual que eles tinham. Ok, então esse era o ensino que a igreja primitiva recebia. Fazia parte do ensino. Paulo falava, Pedro falava abundantemente da expectativa da volta de Jesus, da necessidade de vigilância, da necessidade de buscar o Senhor, de buscar
que vai ser julgado serão os seus serviços, as suas obras, o seu trabalho aqui na terra. Mas se você tem essa revelação, busca o Senhor, né? E seja bênção, seja como está escrito lá em Romanos 6, instrumento de justiça. Esteja pronto para explicar a razão da sua esperança. Você tem que ter na ponta da língua, tem que estar tão cheio do Espírito Santo. Se alguém te pergunta alguma coisa, você já prega a palavra na unção, né? Que faz toda a diferença. Vamos passar? A verdade sobre a tribulação. Ok, então nós vamos ficar por aqui hoje, porque a partir da próxima aula nós já estaremos falando da grande tribulação, nós vamos falar do anticristo, do falso profeta, enfim, esse período que Jesus disse que nunca houve tempo semelhante, né, à grande tribulação, nem haverá, né? Mas que eu espero que essa leitura desses textos bíblicos realmente possam te encorajar a andar em retidão, né? A buscar o Senhor, a gastar tempo com o Senhor, separar tempo para Ele, pensar, né, nas coisas do alto e não deixar que o pecado, né, faça morada no seu coração. Não, diga não ao pecado, diga sim para o Senhor. Que Deus te abençoe, que essa semana você faça um propósito com Deus de ler a palavra e gastar tempo, né, passando pelo quebrantamento, tendo contato com o Senhor e se deixando assim, deixando que Deus te use, né? A qualquer momento Deus pode colocar alguém pertinho de você para você falar de Jesus, né? Que Deus te abençoe, você tenha uma boa semana e estude a palavra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.